Boa tarde, sejam bem-vindos. Falando a Carla de Araújo. É com muita alegria que a gente está aqui com vocês essa tarde para falar de constelação familiar e espiritualidade. E aí, minha querida? Como vai você, meu amor? Que saudade de você! Eu tô ótima. E você? Deve estar mesmo nessa montanha maravilhosa de São Francisco Xavier, só que eu vou te fazer pirracinha, que eu tô pertinho de você. Eu tô aqui no sul de Minas, em Jacutinga também, onde eu atendo, eu tenho um consultório aqui, eu atendo. Eu sei, aí, Tequinha. Vamos agitar a nossa... Fala. Vamos agitar a nossa conversa? Vamos agitar, vamos agitar. Vamos, gente. O que essas quem está entrando? Duas Araújos. Se a gente for buscar lá atrás, ó, na ancestralidade... já é sistêmico, né, Cacá? Já é sistêmico. Já tem alguma coisa sistêmica aí, sistêmica espiritual. Espera aí que eu quero dar boa noite, boa tarde para todo mundo. Ju, que tá aí. Tem pessoas que eu não conheço ainda, tem pessoas que eu conheço, gratidão. Ai, que coisa gostosa. Denise, ô Teca, você não tá entendendo o que foi a live com Denise hoje, o divertimento que foi, como foi gostoso. E tô amando isso. Tô amando. Que delícia. Gratidão pelo convite. Né, Cacá? Como pode ser mais divertido e a gente viver a nossa vida assim, celebrando, né? Celebrando, cada vez se encontrando mais, é muito maravilhoso. E muita gratidão pelo convite. Eu estou aqui. O que você quer de mim? Como posso servir? A gente chegou a conversar, traçar algumas breves linhas em relação à visão que a gente tem das constelações familiares, caminhando paralelamente com a questão espiritual. E você teve uma sacação muito legal, que é bacana a gente falar aqui. Muitas pessoas procuram, às vezes, tratamentos espirituais, vão buscar, sabe, cura nos centros espirituais. Não que elas não devam, elas têm que ir. É muito importante a gente ter um caminho espiritual, mas a gente conversando, né, você principalmente, né, porque você tem todo um trabalho espiritual que te acompanha, aliás, todos nós, né, curadores, mas você teve uma sacação muito incrível em relação aos campos mórficos e a busca que as pessoas têm, de repente, de buscar na espiritualidade o que elas poderiam buscar nas constelações. Fala um pouquinho sobre isso, Cacá, que eu acho muito importante as pessoas saberem, sabe, diferenciar uma coisa da outra. Sim, então, e primeiro a gente precisa saber que nós estamos sob o efeito do campo mórfico. Eu hoje em dia chamo até campos mórficos, sabe, Oteca? Porque a gente não conhece nem uma vírgula desses campos, né? E os campos estão sendo descobertos, mas tem muita coisa aí, acredito eu, que a gente não conhece ainda. E a gente está numa era agora de muita conscientização de tudo, tá vindo muita coisa nova para a gente poder se curar, né? Dar consciência, tudo que nossos antepassados não puderam dar consciência. Primeiro, eu estou sentindo de dar um grande arro para todos os facilitadores de constelação familiar, a gente mandar um caloroso abraço para o Bert Hellinger. A gente realmente fica sem palavras, porque foi um grande homem que passou pela humanidade, trazendo, sabe, essa ferramenta de cura, aonde ele teve tanta sabedoria através da experiência de vida dele, compreender que enquanto houver guerra, dor, exclusão, não pertencimento e falta de respeito dentro das famílias da humanidade, ela extrapola para as guerras dos países,
para o preconceito, para as separações, para os ódios. Então, esse homem espetacular, maravilhoso, nos deu essa grande ferramenta através das constelações de a gente trazer cura com amor, com respeito, com ordem, com pertencimento, né, Cacá? É, é. E eu senti isso, veio assim, nasceu, pariu, né? Essa energia assim de mandar esse abraço enorme para o Bert Helling. A gente que já fez constelações e facilita constelações e a gente vai observando o campo, como atua em nós e o quanto que a gente já foi presa, emaranhada e o quanto de liberdade, de soltura a gente já conseguiu. Não tem como a gente agradecer. É algo que a gente só agradece espalhando isso para o mundo, né? Servindo, entregando, fazendo isso florescer. Eu sinto muito isso. Então, voltando lá ao que você perguntou, então os campos, o campo mórfico familiar, tem outros campos mórficos também que movem animais e outros seres. E nós temos também os campos espirituais, que estão acima dos campos mórficos. Então, como eu cheguei, tudo que eu vou falar aqui é uma experiência minha, que vem das minhas viagens interiores de autoconhecimento, da minha percepção enquanto vidente e espiritual. Desde criança eu tenho vidência, sou médium, tenho contato com os espíritos através de ouvir, de conversar, de ver. Né? Eu acho que ouvir e ver já é o suficiente para a gente poder conhecer outras coisas sobre as quais nós estamos vivendo e que a maioria de nós não percebe, não conhece, né? E há muitos anos atrás, eu comecei o meu caminho, a minha busca de autoconhecimento pela busca espiritual. E eu tinha depressão, eu fumava muito, viciada mesmo em cigarro, fumava 3 maços de cigarro quando eu estava um dia normal. Quando eu bebia, aí ia para 4 maços de cigarro, era muita coisa. E quando eu parava de fumar, eu começava a comer doce. Então vejam que eu estava, para quem é facilitador, eu estava desalinhada com a minha mãe e com o meu pai, né? Com o papai e com a mamãe. Ora eu migrava, para onde que eu vou? Eu tive alienação parental, né, do pai, então eu migrava, para onde que eu vou? Para onde que eu devo ir? Mamãe, eu te amo, papai, eu te amo, mas se eu for para minha mãe, como fica o meu pai? Se eu for para o meu pai, como fica a minha mãe? E a gente fica ali, naquele campo, buscando um e outro, buscando os dois, mas sem ser os dois juntos, ou um ou outro. Isso a gente sabe que provoca muitas vezes uma bipolaridade nas crianças, bipolaridade nos adultos, né? E aí as pessoas vão olhar para o campo psicológico e a cura não está ali, a causa não está ali, né? A causa não está ali. Então eu estou muito ansiosa, eu estou com bipolaridade, a gente começa a dar nome para as coisas e a gente vai indo mais e mais por uma periferia e não na causa. Então o meu caminho espiritual, um caminho de autoconhecimento, que eu entendia que era um caminho espiritual. E acredito que muita gente pensa assim como eu pensava. Eu vou me conhecer, eu tenho que entrar num caminho espiritual. Eu tenho que ir para algum lugar. E aí eu fui para lugares, para templos, para centros, mas sempre muito desesperada, muito ansiosa, fazendo as mesmas coisas que me doíam de formas diferentes.
ou com vícios, ou com alimentação distorcida, ou com relacionamentos tóxicos, ou com muitas perdas financeiras e um caminho da raposa, né? Caminho da raposa que a gente chama no xamanismo é o caminho que a gente fica rodando, 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 rodando no mesmo lugar. E eu fiquei assim até os meus 46 anos. Eu tô com 57 anos. Até os 46 anos eu fiquei rodando nas memórias, fazendo as mesmas coisas que me feriram e tendo o mesmo olhar. Que eu tinha que me melhorar. Eu tinha que me melhorar, eu tinha que me melhorar, eu tinha que... Não é assim que a gente fica, eu tenho que me melhorar, eu tenho que me melhorar, eu não estou bom o suficiente, eu tenho que me melhorar. Então, caminho espiritual, caminho espiritual, caminho espiritual. Mas o caminho espiritual também me ajudou e me encaminhou para o olhar das constelações. Eu acho que é muito importante, Carla, a gente deixar bem... É muito importante a gente deixar bem claro aqui para todo mundo que está escutando a gente que é fundamental a gente ter um caminho espiritual. É fundamental. Mas não colocar toda a busca das nossas dores que nós trazemos do nosso sistema familiar dentro do caminho espiritual. Porque senão a gente fica limitada, né, nas nossas velhas crenças limitantes, da gente não poder olhar realmente para dentro de si, porque dói se autoconhecer, olhar para suas sombras, requer coragem, porque dói, a gente chora, a gente tem horas que a gente fica de joelhos, a gente tem horas que a gente quer desistir, mas é um caminho tão libertador, porque a gente começa, sabe, a separar o que é realmente a parte do divino, a parte do espiritual, que esse universo, para mim, o universo, Carla, ele é um grande campo mórfico e do universo manifestado que a gente vive, vem tendo várias dimensões com vários campos mórficos. Porque o campo mórfico, gente, só para quem está aqui e de repente não tem informação, o campo mórfico ele é temporal, ele não é um lugar. Ele é um espaço-tempo onde contém uma informação, sabe, de um sistema, de um país, de um planeta, do sistema solar, né, dos animais. São vários campos onde estão armazenados, sabe, as informações de tudo que nós vivemos e estamos tomando consciência e inconsciência. Então, vamos deixar claro que o caminho espiritual, nós precisamos do caminho espiritual, mas que a gente não coloque as nossas dores, os nossos traumas, os nossos vícios, para que o caminho espiritual seja a tábua de salvação, porque a gente vai falhar, a gente vai recair, a gente vai, sabe, voltar a fumar, porque eu também fumei muito, porque eu também bebi muito, eu também comi desbragadamente, né? Então, eu ia para a parte da espiritualidade desesperadamente, porque eu queria sair disso. Então, naquele momento, isso foi muito importante para mim. Mas aí, na busca do caminho, sabe, do autoconhecimento mesmo, a gente começou a buscar o que eu digo sempre nas minhas palestras. Gente, se você não consegue, eu faço palestras em alguns lugares, alguns centros espíritas. E eu sempre digo, se você não consegue, vá procurar uma ajuda profissional. Vá buscar um profissional. Porque, sabe, Deus, ele é amor, sabe, na sua plena manifestação. Mas nós temos que fazer a lição de casa de nós irmos buscar com humildade ajuda quando a gente não consegue. E tanto eu quanto você, a gente caminhou por várias técnicas, a gente encontrou vários mestres, e eu, particularmente, o que eu mais me alinhei foi com o Dr. Bach e com o Bert Hellinger, dois grandes homens, tá? E hoje aqui, especificamente, nós estamos falando do Bert. Então, dando continuidade e te devolvendo a palavra, busquem a espiritualidade, sim. Ninguém não é nada sem Deus.
E o nosso questionamento aqui é para que quando dentro da fé a coisa está encrencada, buscar um outro caminho, não é isso, Cacá? Isso mesmo. Inclusive, tanto porque nós, com o olhar sistêmico, a gente não exclui nada, a gente inclui tudo. Então, significa que nós temos mais opções. Nós temos o caminho espiritual, nós temos o caminho sistêmico, nós temos o caminho psicológico, o caminho comportamental, que todos são importantes, que são esferas do nosso eu e que a gente precisa olhar, né? E nós vamos ter que trabalhar todos esses campos, porque, como eu estava falando, o trabalho espiritual, o caminho espiritual que eu fiz, ele me levou a buscar o caminho das sistêmicas. Cara, olhe para aquilo. Tanto que agora, por exemplo, eu estava fazendo um caminho, desenvolvendo, continuando nos caminhos que eu já faço, e estava fazendo a terapia floral do Joel Aleixo, estava no 3º mês e me veio a voz assim: Carla, volte para a Access. Tem uma coisa lá que você está precisando. E eu fiz formação na Access Consciousness há 5 anos atrás. Eu usei alguma coisa, continuei usando um pouco e segui. E agora, a voz espiritual. Olha lá. E eu voltei para a Access, para os conhecimentos. Falei, peraí, deixa eu pegar aqui a apostila, deixa eu dar uma olhada. E aqui fez assim, uau, fez uma abertura enorme, né? Então, todos os caminhos são importantes, desde que eles sejam a tua verdade. Não o que alguém fala para você buscar, mas o que você sente, né? Então, você sente, estou com uma vontade de buscar um lugar, um templo, um centro, uma igreja, o que você quiser, um caminho espiritual, um grupo que não religioso. Estou com vontade de estudar esse livro, estou com vontade de procurar um terapeuta, um psicólogo, o que você quiser, um facilitador sistêmico, desde que seja a sua verdade e não algo que seja imposto por algo de fora, porque verdadeira espiritualidade é a nossa vivência, a nossa experiência em nós, a maneira que a gente faz, do jeito que a gente faz, se permitindo ir para onde o nosso pulsar nos leva e caindo e levantando, errando e acertando. Não existe erro, não existe acerto, todo mundo sabe disso, mas é uma maneira da gente falar para ficar uma coisa que se entenda, né? Então, assim, o que eu estou falando tem muito a ver com as minhas experiências, o que eu fui vendo em trabalhos que eu faço desdobrada, trabalhos que eu faço em vários planos espirituais e trabalhos que eu faço facilitando as constelações e também nos mundos espirituais com um olhar sistêmico, tá? Porque nos planos espirituais é impressionante. Gente, está tudo junto, não tem nada separado. Gente ainda com o nosso cérebro esquerdo, a gente separa, a gente tem esse entendimento, mas está tudo junto. Então, assim, o que eu quero trazer aqui de muito interessante, que eu vim descobrindo, principalmente nesses últimos 3 anos, e que aí eu consegui obter curas em mim fantásticas, que foi olhando para esses mundos espirituais sobre o qual nós estamos submetidos e que está acima do campo mórfico. Então, quando você está desencarnado, você vai entrar em sintonia com uma determinada frequência e tem uma família ali que tem aquela frequência e você vai... esse fator de atração vai fazer com que você encarne ali naquela família. Então, antes do campo mórfico familiar, a gente tá sujeito ao campo espiritual.
Então, quando a gente encarna e está agora no campo mórfico, sob o efeito do campo mórfico, e a gente pode olhar isso espiritualmente, como eu tive a oportunidade de perceber, é tudo muito perfeito. Não existe erro nos planos do divino, é tudo muito perfeito. Isso a gente já ouviu, isso a gente ouve sempre, mas eu ter tido a oportunidade de observar essa dinâmica, como que tudo isso se encaixa perfeitamente para o nosso autodesenvolvimento, autodescoberta, não é nem autodesenvolvimento, é autodescoberta da nossa essência. É maravilhoso. Então, quais são os impedimentos que eu percebi nesses últimos anos observando esses campos atuando? Por exemplo, tinham pessoas que me procuravam com problemas espirituais, problemas de perseguições espirituais, pessoas que tinham vidência e viam espíritos, por exemplo. Eu atendi uma vez uma moça dos seus aproximados 45 anos, isso tem uns 10 anos que eu fiz esse atendimento. E ela tinha problema de insônia, ela não conseguia dormir. E ela, como que acontece isso para você? Como que você não dorme? Ela, Carla, eu deito, eu durmo no primeiro momento e depois eu acordo, algumas horas depois eu acordo e eu vejo no pé da minha cama um homem com um chapéu de palha comendo um capinzinho e ele fica me olhando. E eu tenho muito medo, muito medo, muito medo. Então, quando você ouve isso, você pensa, ok, temos aí uma questão espiritual. Tem um espírito que está ali, de alguma forma, nesse lugar. Ou ele pode estar preso. O que está acontecendo ali? Então, a gente vai olhar espiritual. Só que, na época, eu não tinha assim, esses conhecimentos que eu tenho hoje, mas eu tenho percepção, sensitividade e vivência. Então, eu acabei chegando no ponto, né? Eu já era consteladora. Então, eu fui fazer um trabalho de leitura do campo dela. E na leitura do campo dela, logo eu vi e falei para ela sobre o que eu estava vendo, uma tocaia para duas mulheres, duas meninas. Eu falei, olha, eu vejo duas meninas andando num lugar que tem mato, num campo. E vejo homens. Bom, e o que aconteceu? Ela falou, aí veio a luz, né? Trouxe isso à consciência dela. Ela falou assim, Carla, a minha mãe e a amiga dela, quando elas eram crianças, foram tocaiadas por homens e violentadas no mato, no campo. Elas moravam no interior. Bom, trabalhamos essa questão, limpamos, né, conversamos sobre isso. E o que aconteceu? A mãe dessa moça já havia morrido. E essas imagens interiores de traumas estavam ainda no campo da filha. Não é interessante isso, Teca? Estou entendendo. E a filha via um desses homens esperando numa tocaia. Eu achei isso incrível, incrível. E ali comecei a prestar atenção. E depois, mais para frente, com os trabalhos de ayahuasca, na força da ayahuasca, fui trabalhar com a minha egrégora espiritual, que me mostrou muita coisa, me ensinou muita coisa. Então, esse tema da moça não era espiritual. A pessoa poderia ir, por exemplo, numa veia espiritual, tentar, por exemplo, tomar um passe. Vou tomar um passe. Vou fazer defumação no meu quarto para esse espírito sair do pé da minha cama.
e não vai resolver. Porque aquilo é um desenho que ficou impresso no campo mórfico. Então, ela ficou projetando o que tinha da informação, da experiência da mãe, né? E ela estava projetando como uma imagem holográfica. É perfeitamente entendível dentro da física quântica, Carla. Sim, sim, sim. Outra questão foi, essa moça, ela voltou a dormir normalmente, tá? Depois que a gente trabalhou no onde precisava mexer, porque é igual o motor de um carro, né? Quando você chega no mecânico, não é o quanto tempo que ele vai demorar mexendo no seu carro, é a peça que ele vai mexer. Se mexer na peça certa, o carro vai funcionar. Depois ela passou a dormir normalmente. Uma outra questão, por exemplo, um rapaz lá dos seus 50 anos, bem jovem ainda, como nós, né, Tequinha? Ele estava também vendo espíritos, muita perturbação, muito pensamento, muitos ataques espirituais. E esse rapaz, ele foi fazer um retiro comigo, um retiro de constelação familiar, e foi constelado. E na constelação dele, ele foi constelado, eu já não lembro mais, depois da constelação ele se sentou, o grupo todo voltou a sentar, e daqui a pouco, no coffee break, ele chegou assim para mim: Carla, a minha cabeça chegou num silêncio e eu compreendi tudo. Tudo, tudo, tudo. Bom, e depois disso, esse rapaz não teve mais visão nenhuma. E eu descobri nos trabalhos espirituais que um desalinhamento com a mãe, quando a gente não toma a mãe, né? Além de tudo isso que já foi descoberto, há problemas de nutrição, questões com alegria de viver, tudo isso que as constelações foram mostrando, e muito mais que a gente pode não conhecer ainda. Quando nós estamos trabalhando espiritualmente, por exemplo, a gente está num grupo espiritual, fazendo um trabalho de limpeza espiritual, de desamarração espiritual, de resgatar uma parte da alma fragmentada da pessoa do umbral. Se essa pessoa, se esse cliente, ele não está alinhado com a mãe no sentido de não ter gratidão pela mãe, nós não podemos interferir. Nós não podemos chegar nele. Eu já trabalhei, por exemplo, com grupos onde eu estava na força da ayahuasca, estava com meus mentores trabalhando comigo, eu servindo a eles, e tinha uma moça no grupo que ela tinha ainda um ódio muito grande da mãe. E na hora, eu estava passando com acabou que a Jurema, inclusive, estava ao meu lado, outros guias, e nós passamos, eles pularam, digamos assim, a moça. E ela falou: ali nós não podemos mexer. Sim, porque existe... Então Vamos ver se eu estou entendendo, dentro daquilo que eu trabalho também no meu trabalho. O Bert, ele descobriu a genialidade do Bert, ele compreendeu que o amor cura tudo. Mas o amor tem 3 leis fundamentais que regem todos os relacionamentos humanos. E se as pessoas que estão nos ouvindo não sabem, ele foi teólogo, ele foi padre, ele era um homem de muita espiritualidade. E ele, no caminho dele, descobriu, com as experiências dele, com tudo que ele fez, com tudo que ele estudou, essas 3 ordens primordiais para que os relacionamentos humanos pudessem ter harmonia, respeito, aceitação e amor, tá? Então, um filho, quando ele odeia um pai ou uma mãe, ele está em desalinho com essa lei que é universal, com essa lei que é divina. Porque a gente cita aqui, tá? Uma passagem dos ensinamentos do Cristo,
que ele já fazia constelação quando ele esteve aqui como um grande avatar na Terra. A gente está misturando a espiritualidade. Ele tem os homens criaram a religião do cristianismo, mas os grandes mestres que passaram na Terra, eles não vieram fundar a religião, eles vieram trazer ensinamentos. E um dos ensinamentos do Cristo foi amar pai e mãe, honrar pai e mãe. E essa faz parte da segunda grande lei do Bert que ele descobriu, que é a lei da hierarquia, que é juntamente com a lei do pertencimento. A gente não pode excluir os nossos pais e nem nos arrogar no direito de julgá-los, mesmo que tenha sido, sabe, pais que nos feriram, pais que nos traumatizaram, pais que nos abusaram, né? Porque eles ofereceram para nós, sabe, o que eles podiam, porque um dia eles também foram crianças pequenas e eles também receberam da ancestralidade deles muita dor, tá? Então, dentro dessa sua visão, no trabalho da espiritualidade, ninguém vai desrespeitar, sabe, essa lei divina. Pode pagar o que for, nós não temos essa permissão. E se a gente se atrever, todo aquele emaranhamento e aquela dor daquela família, nós consteladores, nós guias espirituais, nós estamos comprando um karma, sabe, pesado, a longo prazo para as nossas vidas. Portanto, é muito importante que a gente saiba com humildade até onde a gente pode ir e aonde a gente não pode ir. Porque nós não podemos jamais, como consteladores, querer resolver o problema dos nossos clientes. O que for mostrado, tanto dentro dos campos mórficos, juntamente com a espiritualidade, nós temos que respeitar e aceitar. Tanto é que o Bert, ele não constelava vítima. E vítima, a gente tem diariamente, sabe, infelizmente, pessoas ainda vivendo, sabe, dentro dessa situação emocional, e quando chegam para mim, eu tenho certeza que você, minha irmã, faz a mesma coisa, eu não constelo vítima. E eu já tive clientes que ficaram com ódio. Eu falei assim, eu não vou te ajudar. Eu não vou te ajudar. Eu preciso ir na tua dor primária e você tem que estar aberto para aceitar, que é o caso que você está me explicando, dessa mãe e dessa filha. E os teus guias falaram, Carla, aqui não. Aqui não dá mais, porque nós temos que respeitar as leis que regem o universo, o amor, as relações humanas. E só para finalizar, Carla, o Bert, antes de morrer, ele trouxe para dentro das constelações a espiritualidade, gente. As pessoas que acompanharam de perto o Bert sabem que ele abriu as constelações para a espiritualidade. Porque se a gente está trabalhando, Carla, um campo mórfico, tá? E ali um filho tem a oportunidade de conversar com um pai que já partiu, que já desencarnou, a gente não sabe se esse pai já voltou para o plano da matéria, a gente não sabe, se esse ser ele está numa dimensão, num campo mórfico espiritual. Então, naquele momento que aquele filho, dentro das constelações, ele, sabe, pede perdão para o pai, ele se reconcilia com o pai, ele entende a dor do pai, aonde este pai estiver, porque ele é um ser de energia, um ser espiritual, esse pai vai se sentir, sabe, gratificado, querido, amado, e se dissolve a dor dos sistemas familiares. Então, é muito importante a gente trazer essa realidade, porque a ciência está dando passos largos para comprovar o que o Bert não conseguia, porque o Bert não era cientista. O Bert, ele era intuitivo e ele observava o fenômeno. E através do que ele tinha de técnica dentro das psicoterapias que ele estudou, ele foi criando e aprimorando. Na verdade, ele não criou, ele aprimorou as constelações porque elas já existiam. Então, antes de morrer, ele com a Sophie,
ele traz a espiritualidade para dentro das constelações. E a gente falar para as pessoas que estão nos ouvindo que o Bert não colocou a espiritualidade no começo do trabalho dele porque ele não queria que a constelação virasse uma religião. Ele queria que a constelação fosse uma ferramenta de cura, uma técnica de terapia breve de cura, que pudesse abranger todas as pessoas sem misticismo, sem nenhum comprometimento de virar uma seita, uma doutrina. E graças a Deus ele cumpriu com essa missão. Mas é importante dizer que ele trouxe a espiritualidade, ele conversou com a mãe dele quando ele estava no final da vida dele, com 93 anos. Ele tinha uma dor muito grande, o nosso mestre, ele tinha uma dor muito grande de carência com a mãe, porque ele achava que a mãe amava mais o irmão mais velho dele do que ele. E ele faz uma constelação com a Sufi. A Sufi sente a mãe e ele, consegue, se reintegrar com a mãe e ele, parte em paz dessa vida, tomando a mãe dele no coração, que até então o Bert, com 93 anos, ainda não tinha conseguido elaborar essa dor dele. Então, a humildade dele, e que a gente tem aqui o compromisso ousado, eu e você, de dar a cara a tapa para dizer que a espiritualidade, eu acredito que a espiritualidade faz sim parte das constelações familiares e que nós não podemos fazer tudo porque depende do livre-arbítrio do nosso cliente, que está nos procurando, ele ter a humildade de falar: agora eu entendi, eu peço perdão. Outra coisa importante que as pessoas precisam saber, o Bert, no começo do trabalho dele, Carla, ele não usava a palavra perdão, porque ele achava que o perdão colocava as pessoas num patamar de arrogância. Mas com 83 anos na Alemanha, ele faz um congresso no aniversário dele, ele chama um kahuna, Papa Kalua do México, e ele conhece um protestante nos Estados Unidos, que agora eu não lembro o nome dele, que escreveu um livro lindo que eu li, que chama-se Perdão Radical, e o Bert muda completamente o sinto muito e introduz o perdão, porque ele entende que o perdão tem uma profundidade de alma quando a gente pede perdão. Maior, né? Abrange mais. Mas que nunca, por exemplo, se um pai ou uma mãe, eles reconhecem que eles erraram dentro de uma constelação, eles têm a humildade de poder pedir perdão para um filho, Mas o filho nunca pode se arrogar e dizer: eu te perdoo. Ninguém pode se arrogar. Você usa a palavra me perdoe, mas o outro não pode dizer eu te perdoo. Porque se falar eu te perdoo, pronto, já está num patamar arrogante. Tem que ter a humildade de escutar e aceitar com reverência, principalmente se for os nossos mais velhos. Porque todos erram. Todos erram por amor. Mesmo as pessoas mais violentas, Carla. Mesmo as pessoas, mais perturbadas. Né? Se elas são assim, porque elas foram ensinadas que o amor era violento, que o amor era agressivo, que o amor era perigoso. Então, a gente tem que ter um olhar de muita benevolência, porque muitas dessas almas, dos nossos ancestrais, podem estar ainda nesses campos mórficos espirituais, nessas dimensões espirituais em sofrimento. E quando eles são honrados dentro daquilo que se mostra, não é uma sessão espírita, não é uma sessão de incorporação. O campo mórfico traz a informação e este ser, aonde ele está, num outro lugar, ele recebe a cura que o nosso cliente está recebendo. É maravilhoso. Desata, dissolve. Né? Aí, os desemaranhamentos familiares e ancestrais começam a se dissolver para as novas gerações, né? Eu tinha isso para falar porque eu tenho percebido isso no meu trabalho de constelação e a gente comunga da mesma ideia. Estamos sendo bem atrevidas, a gente pode ser execrada, mas eu não me importo porque eu estou seguindo o coração, Sinto isso, as pessoas, Teca, as pessoas... no nosso trabalho. Olha, as pessoas são livres, como nós fomos livres também, de cada um ter um ponto de vista, né?
Eu estou falando aqui da minha experiência. Outra pessoa pode achar, ah, legal, ah, não, não gosto, né? Não tenho intenção nenhuma aqui que as pessoas... eu estou conversando aqui com você, entendeu? Eu acho que, de alguma forma, isso pode ser aproveitado, né? Então, assim, essa vez Olha, que Carla, os... só para as pessoas, se quiserem ler o livro, Perdão Radical, Brian Zard. Gente, Isso, o leia. Mamazen colocou aqui. Isso, Mamãe, colocou obrigado, aqui. amor. Gratidão. É. Então, assim, eu achei muito interessante, porque uma coisa é nós termos aprendido com Bert Hellinger não constelar uma vítima, e ele explicou por quê. Outra coisa é você estar fazendo um trabalho espiritual nos planos espirituais, né? E os guias, você está acompanhando os guias, e quando você vai, ali são seus participantes, que digamos, lá num retiro meu, são 10 participantes. E a gente estava rodando o salão ali, trabalhando energeticamente, trabalhando espiritualmente. E quando chegou naquela moça, a Jurema falou, essa não, vamos adiante. Na outra rodada a gente vê como está aqui. Né? Porque em outras camadas da consciência dela, espiritual, a pessoa está recebendo também clareza, entendimento, para que aquela parte que está no corpo, que está encarnado, ela possa ter uma maior abertura. Quando foi mais lá no final do trabalho, foi autorizado de fazer algo nela ali. Pouca coisa. E eu expliquei para ela, olha, assim, 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 expliquei, né? Então, assim, o que eu queria trazer aqui é o seguinte, enquanto a gente não tomar a mãe, nós vamos ter impedimentos na nossa vida, nós vamos ouvir nãos, 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 incontáveis nãos. Tipo assim, você vai numa loja e tem lá várias pessoas para serem atendidas. O vendedor vai enxergar todas as pessoas menos você. Né? Você vai na festinha, cantou parabéns, vai comer um pedaço de bolo. Não vai sobrar bolo para você. Todo mundo vai ganhar bolo. Então, esse é não a mãe. O não à mãe, sem contar nos relacionamentos afetivos, relacionamentos de forma geral, o próprio trabalho, como a gente vê o trabalho. Mas o que eu quero chamar aqui é o que eu percebi nesse alinhado ainda com a mãe, eles andam a fila e a gente, digamos assim, fica ali chupando o dedo, tipo assim, poxa, mas e eu? Você volta lá, vai olhar a sua mãe. Carla, amor, estão perguntando o que seria tomar a mãe. Você explica? Daqui a pouco eu vou pedir para você explicar. Eu vou pedir para você explicar. Só um minutinho. Eu só quero finalizar a questão da mãe, que eu já falei, e do pai. O que acontece nos planos espirituais? No campo morfofamiliar, quando a gente não toma o pai, nós sabemos que nós temos muita propensão a vícios, a problemas mentais, dificuldade de enxergar, o óculos, inclusive, né? Muitas crianças que têm problema na visão, muitas vezes estão desalinhados no campo com o pai ou estão com o pai alienados. Isso no campo mórfico. No campo espiritual, não estar alinhado com o pai ou não ter tomado o pai, que às vezes a gente toma o pai, mas não está alinhado com o pai por uma questão do campo também, né?
É outra coisa. É uma outra coisa. Eu vou falar disso aqui. No campo espiritual, há um comprometimento de perseguições espirituais. Pessoa que recebe muita perseguição espiritual, ela não tem a proteção do pai no campo espiritual, no campo mórfico. Entendeu, Tequinho, que eu tô falando? Compreendi Tá perfeitamente. chegando lá? Tá chegando lá? Sim. Eu vou falar aqui o que é tomar o pai e tomar a mãe. O Bert Hellinger usava esse termo, tomar o pai e tomar a mãe. É amar o imperfeito. Isso é tomar o pai e tomar a mãe. Amar o imperfeito. Não resistir àquilo que eles são, ou que eles foram, do jeito que eles são ou que eles foram. Isso não significa que você vá achar que foi leve para você, de repente, tido um pai ou uma mãe, ou ter um pai e uma mãe, que de alguma forma fizeram coisas pesadas para você, que te machucaram de fato. Mas isso tem a ver com um olhar que a tua vida, se você está aqui hoje me ouvindo, é porque o seu pai e a sua mãe escolheram dizer sim para você. Então, tomar o pai e a mãe é honrar esse sim que eles deram para a gente, dizendo um sim para eles também. Isso é uma abreviação do que é tomar o pai e a mãe. Então, nessa observação que eu fiquei muito atenta, percebendo pessoas que sofriam. Aí a gente volta lá no tema central da nossa live, que é sistêmico ou espiritual? Ponto de interrogação. Uma pessoa, por exemplo, que está recebendo muito ataque espiritual, aí ela vai, de novo, procurar o quê? No espiritual. Vai defumar, vai fazer ziriguidô, vai fazer borogodó, vai dar passe, vai receber passe, vai... E ela continua recebendo aquilo. Porque o nó não está ali. Está no não ter olhado, se alinhado, tomado o pai. Não é muito curioso isso, Teca? Não, é É fascinante. muito curioso. É muito curioso. É E fascinante. uma outra coisa que eu quero compartilhar com todos vocês, com você também, Teca, eu quero fazer um pouco de silêncio agora, enquanto eu vou colocar água, e vou pedir para você manter esse silêncio aqui na nossa live, tá? De propósito, que eu quero um silêncio um pouco. Só o barulho da água. Só para a gente não se condicionar de ter que falar o tempo todo numa Ah, live, sim, com entende? certeza. Deixar um pouco, esperar um pouco, tá muito agitado o campo aqui. Então vamos devolver o remetente com partículas de consciência. A gente está dentro de uma rede social, né? Devem ser lá perto das 18, 19 horas, que deve estar um bufufu danado na rede social, né? Todo mundo Estamos no saindo. campo mórfico da rede, né? Estamos no campo É o mórfico campo da mórfico rede. da rede. E a gente sente isso, né? A gente que tem sensitividade, sensibilidade, sente isso. Então, eu estou só puxando um pouco isso para desacelerar. Vamos desacelerar isso. E uma outra coisa muito interessante também, que eu observei, e eu comecei a trabalhar em mim, e tive várias solturas, é que quando um pai ou uma mãe morrem, desencarnam, é como se
Imagina, gente, um tecido de voal. Imagina comigo um tecido de voal. Você chega numa loja, compra lá 1 metro de tecido de voal, meio transparente, não é assim? 1 metro quadrado de tecido de voal. Então, as memórias que são o que não foi conscientizado pelo seu pai, pela sua mãe, por familiares também, outros familiares sobre o qual estamos no campo também, dentro desse efeito, que são tios, avós, bisavós, tataravós, normalmente até 4 gerações. Quando, digamos, uma mãe morre, ou um pai, tá? Mas digamos que a mãe morreu. A minha mãe já morreu. Tem uns 2 anos que minha mãe morreu. Então, a minha mãe morreu. O que eu comecei a perceber também? Porque quando o pai e a mãe é vivo, nós também temos isso em nós, que são tudo que não foi conscientizado neles, que eles não deram conta de dar consciência e sanar, harmonizar, apaziguar, curar, isso fica em nós até que a gente dê consciência para isso. Mas quando a morte... Gente, vocês não estão entendendo o que vem. Vem, pega, como se fossem essas camadas de voal. E elas vão se acoplando no nosso campo, se acoplando, se acoplando, se acoplando, se acoplando, se acoplando. A ponto de eu olhar para mim e eu ver a minha mãe em mim. Eu ver em mim, sim. volta e meia, eu ver a minha mãe, né? E também, dependendo da pessoa, quando desencarna, dela ainda não seguir o caminho dela, espiritual, dela ficar compartilhando, querendo compartilhar do teu corpo e da tua energia. E esse conhecimento, o Access Consciousness traz. É muito interessante. Então, por isso que eu tive essa voz me dizendo, vai agora, volta para o Access. Porque você vai ver que uma pessoa trouxe, canalizou esses conhecimentos que você está experienciando. Eu estava experienciando, né? E o Gary trouxe isso. E é muito interessante. Então, a Access, né, Carla, ela desenvolveu uma linguagem que isso que você acabou de falar, fantástico. mas isso dentro do espiritismo é muito bem explicado nos trabalhos de incorporação. É que eles trouxeram uma linguagem mais sofisticada, sabe? Tirando aquele ranço da religiosidade para poder ajudar as pessoas a entender. Atualizada, né? Atualizada, moderna. Nos traz muito isso, não traz não, Carlos? O curso de corpos da Barra de Axis, né? Então, eles usaram uma linguagem que tirou o ranço religioso. Né? Que a gente trabalha em incorporação, espírito, essas palavras que já tem, sabe? As pessoas não têm bons olhos, têm medo, se criou, sabe? São muito consciências, né? O Access mostra isso com muita tranquilidade, mas é espiritual, não tem como negar, né, cara? Mas também as pessoas podem pensar diferente, porque, gente, cada um pensa como quiser e o que estiver funcionando para si. Está funcionando? Ótimo. Não está funcionando? Vai buscar algo que funcione. É simples assim. É simples assim. Não importa a linguagem. Está ajudando, realmente o que... É simples assim. Se estiver funcionando, né? O que não está funcionando... normalmente dói na gente e a gente vai começar a procurar outra coisa. Esse é a jornada do cavaleiro errante, né? A gente vai na nossa jornada e cai, levanta e se esfola todo, e levanta mais um pouco e passa lá um mercúrio, daqui a pouco anda mais e cai de novo e a gente vai encontrando o caminho, né? Normalmente é assim. A menos que a pessoa já nasceu iluminadinho. O meu caminho não foi assim. Né, Carla? O caminho do eterno não foi. Exatamente. Então, era isso que eu queria trazer, compartilhar hoje com vocês, sobre
o que muitas vezes a gente fica achando que é espiritual e a cura mais rápida, digamos assim, porque pode vai estar no dentro de uma nó, constelação. vai no ponto, é no campo mórfico, é na constelação familiar, que é, gente, a terapia da nova consciência. Eu honro todo o nosso passado, todas as terapias. Eu mesmo tenho formação em hipnose, já me curei muito com hipnose, já me curei muito com coach, com perguntas. A Axis é espetacular. O que mais que eu fiz, gente? PNL, programação neurolinguística, mas ela está em outro campo, ela está no campo do psicológico. E o campo psicológico ele está abaixo do campo mórfico. Então, o mórfico, se não estiver alinhado, ele vai interferir. Como eu me trabalhei muitos anos atrás, com a PNL, com a motivação, eu comecei a ficar motivada, positivada, mas cometendo as mesmas bobagens. Só que eu estava feliz, eu estava rindo, eu estava motivada e eu estava fazendo as mesmas bobagens. Então eu falei assim, peraí, tem algo mais. Então não é só motivar. Motivar é importante? Tudo é importante. Tudo é importante. Tudo que a gente tem aí é importante. Mas qual é a ordem disso? Né? Então é isso. Eu trouxe essa experiência, que é uma vivência minha, é uma experiência. É com isso que essa maneira que eu tenho hoje de olhar um cliente quando ele chega para mim, né? A constelação familiar. A gente pode fazer. Oi? Ó, vamos encerrar porque já vai estourar 60 minutos. E aí a gente vai ficar falando no ar. Encerra aí. Gente, muito obrigada, Carla. Muita gratidão, minha irmã. Muita gratidão. Tá? Beijo. Gente, um beijo para todo mundo, tá? Muita gratidão pela presença. Arro! Gratidão.